Bom, nós estamos iniciando a nossa segunda aula. Inicialmente, queremos saber se vocês autorizam a filmagem do nosso curso. Só fazer Sim, isso. Ok. Obrigada, Dani. Então, como passou a semana, Dani? bem, Tranquilo? bem tranquilo por aqui. Hoje tá Que bem bom. calor, mas tá gostoso, eu gosto. Então, hoje nós vamos ter aula com a Adriane Lobo, com o tema da matriz de identidade em relação à população brasileira. Você fique à vontade, tá bom? Passo para você, Adriane. Ô, Dani, se você quiser fazer alguma pergunta, Carlos, tá? Durante a Sirlene, durante a exposição, fica à vontade, tá bom? Então vamos lá, Carlos. Peraí, um momento. Tá. Tô no celular hoje, espero que pareça todo. Deixa eu tentar entrar aqui de novo, ver se mudou alguma coisa. E Matriz de identidade brasileira e as consequências atuais, né? É o tema da aula de hoje. Que aí nós vamos começar a pensar não só no que houve, mas as consequências disso na atualidade, né? Pode passar, Carlos. Eu vou começar com uma poesia. Onde eu vivo, uma poesia do Moreno, tá? Onde eu vivo é a terra das sombras. Desse canto da vida, eu vejo como as sombras olham as sombras. Desse canto da vida, eu vejo como as sombras olham as sombras. Mas suas tantas faces se voltam para ti. Tu vês daí alguma diferença entre negro e branco? Ou são todas as faces parecidas para ti? Então a gente começa a refletir, né, sobre a terra das sombras, né? Quando a gente olha para a nossa face, ou quando a gente olha para a face de uma pessoa não preta, né? O que que a nossa sombra vê? O que que nós enxergamos quando nós olhamos dessa terra, né? Que Moreno fala, mas são tantas faces se voltam para ti, né? Quando o povo preto olha, né, para esse Deus, são tantas faces que olham, voltam para ti. E aí é como se ele questionasse Deus, né? Tu vês daí alguma diferença entre negro e branco? Ou são todas as faces parecidas para ti? Então ele questiona Deus, né? Se Deus vê todas as faces parecidas, ou se ele vê uma diferença nessas faces, nas cores, né? Nas etnias. Então, é, esse texto, né, que eu gostei bastante, é de Moreno. Ele escreveu em 1992. Pode passar, Carlos, alguma pergunta, alguma reflexão? Beleza. Bom, a gente vai, né? Essa aula é do projeto das Pretas. Das Pretas somos eu e a Sirlene. Nós somos psicólogas, somos psicodramatistas e somos alunas do grupo de estudos Psicodrama e Relações Étnico-Raciais, coordenadas por Maria Célia Malaquias. Então, vamos lá. Um pouco da raiz brasileira. A raiz brasileira, gente, é isso que está mostrando aí, né? Somos de várias etnias. Somos povos originários, somos pessoas pretas, somos os japoneses, né? As pessoas amarelas. Eu acho interessante quando fala cor, né? Quando define por cor. Então,
A raiz brasileira é isso que essa foto está apresentando. Várias etnias dentro de um único país. Como é que é ver essa foto, né? E entender que nós somos dessa forma, que o Brasil é feita dessa forma. Pode ir, Carlos. Bom, aqui está quase 4 séculos de escravidão, mas foram 4 séculos de escravidão, tá? A abolição oficial foi em 1888, né, com a Lei Áurea, mas não porque a princesa Isabel era um amor de pessoa, né, como nós acreditamos em nossas escolas, né, quando eu estudava, eu imaginava a princesa Isabel a minha heroína, né? Nossa, ela me libertou, libertou minha avó, meu pai. Não, não foi isso que aconteceu, né? Ela só fez isso por pressão da Inglaterra. Porque nós fomos o último país a libertar os escravos, né, os povos escravizados. Ou fazia isso, ou a Inglaterra parava de negociar com o Brasil as mercadorias. Só que até chegar a Lei Áurea, gente, teve tanta lei, é que eu não coloquei aqui, mas eu posso colocar no grupo. Acho que tiveram mais 5 ou 6 leis antes da Lei Áurea. Teve uma lei, inclusive, que se chamava Lei para Inglês Ver, que era assim: primeira lei foi para não fazer o tráfico internacional. A segunda lei foi a lei sexagenária, que liberava as pessoas com mais de 60 anos. E aí por diante. E teve também a lei que inspirou a Portela, né? O ano passado, quando escreveu, deixa eu lembrar o nome que apagou agora. Apagou, mais volta, gente, é 60 anos. Vamos continuar que daqui a pouquinho volta. Enfim, tem até o livro que eu fui na. Cara, esqueci. Mas eu vou lembrar. Que significa o quê? Você pede perdão. Se você quer entrar, você não, né? Na época, na vida política, ou ser militar, ou entrar para a igreja, você teria que assinar um termo pedindo perdão por ser uma pessoa preta, né? Então, isso era uma lei. Você ia lá, um defeito de cor, é o nome da lei. Lei um defeito de cor. Você afirmava que ser preto ou preta era um defeito de cor e você assinava o documento abrindo mão dessa cor e pedindo perdão por ela. Aí você mandava lá para o imperador te perdoava por ter esse defeito de cor. E aí tiveram outras leis até chegar na Lei Áurea. Então a gente vê a diferença de tempo, o absurdo que foi a diferença de tempo, para não abrir mão dessa condição do Brasil colônia, né? Dessa escravização, né? Pessoas pretas mercantilizadas, seres inferiores. Então, o que, que é isso aqui, né? Para os brancos no Brasil colônia, as pessoas que chegavam de África, elas eram objetos. Então, o aspecto principal era que não tínhamos alma, não tínhamos sentimento, e às vezes até nem sentíamos dores, né? É, tem uma telha, né? Tem muito na Bahia, eu acho que a Dani pode falar melhor um pouquinho, que tem um formato de uma coxa, né? Coxa das mulheres pretas. Então, o barro, ele era forjado na coxa dessas mulheres. Tá cortado o seu áudio. Eu não Dani. sabia dessa informação, que era forjada nas coxas das mulheres pretas. Mas eu já trabalhei com esse aspecto de telha, fazendo mesmo, mas eu não tinha essa informação. Ela é arredondada assim, né? A telha. E hoje a gente vê isso, por exemplo, na violência obstétrica, em que a mulher preta ela tem menos direito à anestesia na hora do parto que a mulher branca. Então, significa que o racismo, que o Brasil colonial, ele se apresenta de outras formas também,
né, ainda hoje. Aí aqui, um olhar sobre gênero, maternidade, escravização e infância. Por que que esse item é importante? Porque a gente não pode olhar a raiz brasileira e trazermos para a atualidade sem fazer o recorte de gênero, né? Assim, o que que é esse recorte de gênero? É, olhar também para a população LGBTQIAP+, né? Olhar para a posição da mulher no campo de trabalho, no mercado de trabalho, né? A mulher como uma pessoa que tem direitos, que tem deveres, a mulher preta, o homem preto, né, que é visto muitas vezes, a maioria das vezes, ou como um objeto sexual, né, que isso vem lá de trás, né, da época da escravização, em que tinha aqueles homens que eram escolhidos para procriar, né, como os gados. Então, tinham as mulheres e tinham os homens, feitos para procriar mais crianças para que o senhor tivesse mais mão de obra escrava. Então, essa fantasia, né, que colocam sobre o homem preto, ela é muito pesada, né, de objeto sexual. Como que aí destitui, né, ele do amor, ele do afeto, ele de ter uma família, ele de manter essa família, fica como um objeto aí sexual. E a mulher, a gente sabe que na cadeia, né, social, a mulher preta vem depois do homem branco, depois da mulher branca, né, de pessoas não pretas, aí vem o homem preto e aí vem a mulher branca, vem a mulher preta, perdão. Então nós somos as últimas da cadeia, né, no mercado de trabalho, essa questão salarial. Inclusive, a gente vê muito isso hoje na política, né? Então, isso é histórico. A questão LGBTQIAP+, que já carrega em si um preconceito, né? A transfobia, LGBTfobia, lesbofobia. Agora, vamos ver uma pessoa LGBT preta, né? Então, a gente sabe nas pesquisas que o índice de suicídio, de doença mental e de doenças emocionais nessa população é maior do que na população não preta. Porque daí vem dois estigmas, né? Sociais e culturais muito fortes, muito pesados nessas pessoas, tá? E a infância, né? O que é a infância? Na raiz brasileira, eu e a Sirlene escrevemos um capítulo no livro que fala exatamente sobre isso, né? Que essa questão da infância vem desde as senzalas, quando as mães não amamentavam seus filhos, então os filhos morriam ou os filhos ficavam desnutridos porque a mulher preta tinha que amamentar o filho do senhorzinho, da senhorzinha. Então, essas crianças ou elas faleciam ou elas eram criadas por muitos, né? Muitos pais, muitas mães. Eu acredito, assim, que a natureza ajudou muito essas crianças a sobreviverem. Então, a matriz de identidade da nossa infância vem daí. E eu e Sirlene, se você quiser falar um pouco, Sirlene, sobre isso, a gente até levanta, né, uma questão de que a raiz brasileira também esteve dentro de um navio negreiro. Porque quantas mulheres foram estupradas, engravidaram e tiveram seus filhos lá, ou tiveram seus filhos quando aportaram aqui? Quantas mulheres indígenas, né, não foram também estupradas quando o Brasil foi invadido e não tiveram seus filhos também mestiços, né, devido a essas violências? Então, essa matriz brasileira, ela não é assim uma matriz feita no amor somente, né? Como a gente vê em Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, ou como a gente vê em um monte de livros que às vezes romantiza, né? Quer falar alguma coisa, Sirlene, sobre isso?
Quando a gente estuda o desenvolvimento, né, de um bebê e depois de uma criança pós-nascimento, e faz um paralelo com esse período do transatlântico, né, do sequestro de homens e mulheres da África e a travessia no transatlântico, por exemplo, parece que as coisas não se encaixam, né? Porque aí vai a teoria para um lado e o que na realidade aconteceu vai para o outro lado. Elas não, não se afinam, não se assimilam, né? Não há uma associação, há uma discrepância na realidade. Então, como essas mulheres deram à luz as suas crianças nesses navios, né? Quando a gente vê como era esse transporte, era um transporte de mercadoria, de objetos. Então, como essas mulheres tinham esses filhos, seus filhos, né? E depois, logo o desembarque, eram vendidas como mercadoria. Algumas saíam desse transporte grávidas. E como era esse parto, né? A teoria, ela não bate com essa história, né? Não há como acompanhar a teoria com o que na realidade aconteceu. E essa realidade que aconteceu nos é negada até hoje, né? Pouco se fala sobre isso. Sim, Ah, eu tenho uma situação pessoal, né? Fui saber bem depois. Na verdade, a história veio para lá em casa, né? Eu já estava o quê? Volta de 2000, ano 2000, volta, final da década de 90, né, para 2000, quando a minha irmã mais velha começou a conversar mais com a mamãe, né, e o papai, né, pegando história. A, a minha bisavó, por parte de mãe, era uma mulher negra, né? Morava numa fazenda ali na região de Mar de Espanha, e o dono da fazenda, né, estuprou ela. Nasceu o filho, que seria o meu avô, né? Só que o que que foi passado para a mamãe, né? A informação, que era uma mulher da rua. Na verdade, ela foi expulsa. Sumiu, sumiu, né? O filho que nasceu, o dono da fazenda manteve ele na fazenda, mas não assim, reconheceu ele como filho. Mas ele foi criado dentro da fazenda. A, seria a avó da mamãe, né, minha bisavó, eles sumiram com ela. Ela não foi passada nenhuma informação para ela. Era só que era uma mulher da rua. Foi informação. nossa, Mas não, era uma pessoa que morava na fazenda. Era uma mulher negra. sim. E nós fomos saber isso, se a mamãe só foi falar isso pra gente, né? Quando houve uma conversa, né? Porque nós começamos a ver, por exemplo, o meu tio, um dos meus tios, né? Ele, nós fomos assim, assumir que ele era um homem negro muito depois que a gente começa a ver, né? Exatamente aquela questão dos traços, a cor da pele, que antes a gente não via como negros, né? Mas, opa, não, realmente é. Ou seja, na família, né, por parte da mamãe, a tia Lourdes, era nítido. Só que isso foi, assim, escondido. Nós mesmos não víamos, né? Aí quando ficou muito claro aquilo, muito claro. E foram os que tiveram vidas mais pesadas. Exatamente, mais pesadas, mais difíceis. Houve essa questão da cor, né? Os mais claros conseguiram uma vida um pouco melhor. Os mais escuros tiveram mais dificuldade. Os meus tios, né? Então, Ricardo, desculpa, isso não é muito diferente hoje, uhum, né? Assim, as pessoas pretas, retintas, elas têm mais dificuldade do que as pessoas pretas de pele clara, né? As possibilidades pode ser a mesma,
né? Assim, tem um concurso público, por exemplo, né? Sei lá, tem um emprego, solta para todo mundo. Mas na hora de fazer uma seleção, ainda existe isso. Hum. Ainda existe isso. E a infância, né? A Rosa Cuquier é uma autora do psicodrama, ela fala sobre o bebê imaginário, né? Que quando a mulher está grávida, só vou complementar o que a Sirlene falou. Quando a mulher está grávida, ela imagina um bebê, né? E aí a gente pensa nas nossas raízes pretas, né? Como é que vai imaginar um bebê? Né, numa senzala ou numa casa grande, mas, né, vítima de toda essa violência. Então, quando a Sirlene fala que não bate muito, né, a teoria com a prática das pessoas escravizadas, realmente precisa desenvolver uma outra história aí, né, Sirlene, assim, sobre a nossa matriz. O processo gestacional é o mesmo, mas o processo gestacional emocional e psíquico é diferente. É diferente. Então, a nossa pesquisa do livro vem para isso, né? O que aconteceu com psique? Tanto de nós, mulheres pretas, como dos descendentes, né? Que estão vindo. Quer falar alguma coisa? Selene, Dani, Carlos? Eu fiquei pensando assim, todo o cuidado que uma mãe deve ter numa gestação, né? E que com certeza essas mulheres, né? Essas nossas ancestrais não tiveram esse cuidado, a possibilidade de se cuidar e muito menos de ser cuidada, né? Sim. Tem também uma história, né, que eu acho muito triste, de que muitas mulheres, quando sabiam que estavam grávidas, elas provocavam aborto, né? Porque era preferível não, que o filho morresse, que o embrião morresse, do que vivesse a vida que elas vivem, né? Viviam. Então, a nossa raiz passou por isso tudo, né? Definição. O que é escravização? É o sistema de dominação que transforma aquele considerado diferente e inferior em escravizado. Então, as pessoas pretas, porque daí a gente vai para o Pacto da Branquitude, né? Que já existe desde a época colonial. Então, era diferente dos europeus, era diferente, né? A língua era diferente, o cor era diferente, o corpo é diferente, a dança é diferente. Então, não era humano. Então, se não era humano, tinha que servir, né? Como objeto. Então, se vai servir, tem que ser escravizado. Que aí não fica rebelde, né? Fica obediente e produz. Produz na terra, produz ouro, né? Na época. Alguma pergunta? Podemos passar? E é um sistema de dominação político, né? Também. Governamental e econômico. Vamos lá? Então, e aí a gente vai para essa questão, né? Como é que se mantém um escravo trabalhando, além do chicote? Você precisa convencê-lo de que precisa trabalhar e de que não pode fazer nada melhor do que isso, né? Um trabalho embrutecedor, braçal. Para isso, você tem que mostrar que ele é inferior, racialmente inferior. Como é que fica essa sentença para vocês? Como é que isso reflete hoje? Porque isso é da raiz brasileira, né? Quando os homens e as mulheres, as crianças, os jovens aportavam, eles tinham que enquadrar, né, no regime que lhe foi imposto.
não podia ficar rebelde, que apanhava, morria, era castigada, aquela coisa arada toda. Então, só tinha uma forma, né? Humilhante e dolorosa, apanhando, né? Sendo castigado. Ou tirando dessas pessoas a capacidade de compreender o seu potencial, seja ele cognitivo, afetivo, de transformar, de unir, de crescer, de progredir. Então, o que é que o homem preto e a mulher preta começou a acreditar, e nós temos isso hoje ainda muito forte, que somos capazes de trabalhar somente em coisas brutas, né? Que essa coisa de intelectualidade, de refinamento, da escrita, da leitura, do canto, né, da música, da ópera, do balé, não é para nós. Não é para pessoas pretas, né? Para nós, assim, eu amo samba, gente, eu amo sambar, mas quando uma pessoa preta chega numa roda de samba e diz eu não gosto de samba, o que que as pessoas fazem? Fala, como assim? Você não gosta? Você é preta? Como que preto não gosta de, né? Vocês já ouviram isso, assim? Né? Ai, eu vou pro balé. Uai, mas você gosta de balé? Eu pensei que você só gostasse de samba e agora do funk, assim, né? Como se fossem determinantes, né? Se a gente fizer o exercício do pescoço numa aula de balé de criança, quantas crianças pretas tem numa aula de balé? Né? Isso não é de agora. Isso vem da nossa ancestralidade. Isso vem aqui, ó. Você precisa convencê-lo de que precisa trabalhar, porque o nosso lema é trabalhar, é só trabalho, né? Não dá para conquistar de outro jeito. De que não pode fazer nada melhor do que isso. Um trabalho embrutecedor, braçal. Por isso você tem que mostrar que ele é inferior, racialmente inferior. Então, assim, isso vem lá de quando a gente aportou do navio negreiro, né? Isso reflete também na nossa religiosidade, né? Porque nós fomos doutrinados, né? Eu falo porque é ciência. A Igreja Católica, de alguma forma lá atrás, né, fez com que os nossos povos, eu falo de abjurar, né? Abjurar, de jurar que não iam mais amar o seu Deus, que ia amar somente o Deus católico, o Deus cristão. Na época de Roma, né? Que os povos romanos tinham que abjurar Jesus, senão eles morriam. Então, muitos optavam por morrer. Então, muitos de nós morreu, mas não abriu mão do seu orixá, né? Da questão da espiritualidade e tal. Assim como muitos disseram, tá bom, então o Oxum vai ser Nossa Senhora Aparecida. Oxóssi vai ser São Sebastião. Mas quando ele cultuava dentro dele, ou dentro do campo, do âmbito, do ambiente dele, ele não louvava os senhores, os santos católicos, ele louvava os orixás, né? Ou jogava os ifás. É um modo de sobreviver, gente. Né? Não dá para. Ai, como assim? Ué, hoje, se você, dependendo do lugar que você fala, que você vem de um culto africano, taca fogo no seu centro, no seu terreiro, você apanha na rua. Agora imagina lá atrás o que não era. Né? Então, o racismo religioso está aí para comprovar que ainda nós vivemos esse padrão, né, de racismo, de inferioridade das nossas coisas. Né? Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Diferenças entre os termos pessoa escravizada, escravizado ou escravo.
são termos que se complementam, né? Segundo grado, a quilomba, escravizada, descreve um processo político ativo de desumanização, escravizado, né? Que é a pessoa, o escravizado. E isso. E o escravo é o estado de desumanização como a identidade natural das pessoas que foram escravizadas. Então, povos escravizados é o macro, né? Povos escravizados. Veio lá, pegaram lá da África, trouxeram ponto. Macro, povos escravizados. Agora, o escravo ou a escrava é a descaracterização humana, né? Feita por essa questão política, social e econômica. Alguma pergunta? Ficou claro? Uma complementa a outra, porque um é macro e o outro é micro. Um é o grupo e o outro é individual, tá? Um é um processo e o outro estabelece uma condição humana. Tá bom? Podemos prosseguir? O que é a mestiçagem? É um cruzamento de raças ou de etnias distintas. É o resultado de nós, né? O cruzamento é uma linguagem muito antiga, né? Que daí surge o mulato, né? Surge o denegrir, surge o... Ai, gente, o que a gente coloca do ladinho, assim, o criado mudo, né? Então, é uma palavra muito forte, né? Mas que se a gente for ver hoje, a Denise Nonoia fala disso com muita propriedade quando ela fala sobre... ela não usa esse termo mestiçagem, ela usa o complexo de vira-lata, que também ela está mudando esse termo. Não é resultado de relações sexuais permitidas pelas mulheres negras e indígenas. Em momento algum, aquilo que eu estava falando antes. Foi feita com amor, né? Ou com consentimento. Foi feita como foi feita com a Bisa do Carlos, por exemplo. Né? Foi feita no estupro, foi feita na violência. E foi feita também para mercantilizar as crianças, as amas de leite, que a Sirlene fala muito bem também das amas de leite, né? De quando elas foram vendidas, de quando veio a abolição, o que essas mulheres se transformaram para sobreviver e às vezes para que o filho sobrevivesse também, né? Então, nada disso foi feita por amor, foi feito por sobrevivência ou por violência, tá? E aí vem a mestiçagem. Bora lá? Aos negros restou o aviltamento da sua identidade e o abandono social. Então, o que é isso, né? O aviltamento é retirada, a tentativa de retirada de sua identidade. Identidade como uma pessoa humana, né? Então, você é uma máquina de trabalho, você precisa render, você precisa fazer com que isso, a gente vê isso em empresas hoje, né? Assim, você precisa render, então você precisa trabalhar, dar o seu sangue, não importa, mas você tem que dar o resultado, né? A questão hoje é que não tem o chicote físico, mas tem o chicote social, o chicote racista, o chicote do salário menor, o chicote de pedir a sua foto quando você faz uma entrevista de emprego, né? Que a gente sabe que quando pede foto já tem aí um rastro de discriminação, né? Que aí para que precisa da foto? Por onde passa, né, esse critério de potência, né, ou de beleza, de normatividade física, né? Que critério é esse? E o abandono social? O abandono social é muito sério o que aconteceu na pós-abolição.
Porque as pessoas pretas, elas não foram treinadas, elas só sabiam viver na fazenda e fazer aquilo que era determinado. Quem era da cozinha, quem era da cana era da cana, quem era do café, quem era reprodutor. Com a abolição, eles disseram tchau, os italianos chegaram, os espanhóis chegaram, que eram pessoas que já tinham um respaldo, né, é, governamental, porque já vinham com terra, já vinham com propostas, já vinham com tudo pronto, e eles já tinham uma experiência com a terra, eles já tinham uma experiência financeira, como lidar com dinheiro, né? Quando falaram, vocês estão livres, para onde que nós vamos, gente? Que a gente não sabe fazer nada. O que aconteceu? Muitos homens foram para o álcool, né? Tornaram-se alcoolistas porque a dor era muito grande e só conseguia fazer isso. As crianças aprenderam a matar a fome pegando comida onde tinha, né? E aí elas eram castigadas, e aí elas eram presas, e aí acontece o que a gente vê acontecendo hoje no Brasil, né? Que as crianças pretas são a maioria, as crianças pretas é que morrem, né? Não estamos muito diferente lá de quando soltaram os nossos meninos e as nossas meninas sem nenhum tipo de preparo, né, na vida. E as mulheres, aí as mulheres, né, ganharam mais espaço, porque como muitas eram cozinheiras, elas começaram a cozinhar. Na Bahia, né, Dani, assim, tinha o acarajé, elas começaram a vender cocada, e aí elas trabalhavam, elas começaram a manter a família através da comida. Ou elas iam para a prostituição, né, ou elas, as gestantes, vendiam os seus leites, né? Nosso trabalho, a Sirlene até conseguiu um pedaço de jornal que fazia a propaganda de uma mulher, né, que estava gestante de 3 meses, eu tinha tido filho, né, pequeno, que ela estava disponível, o senhor dela, que já não era mais senhor, mas era, disponibilizava essa ama, nem sei quanto era, para ela amamentar o filho de um branco. Então, essa abolição, né, veio de uma forma também de abandono para essas pessoas, para essas famílias. Alguma pergunta? Como é que está chegando tudo isso aí para vocês? Bem, Tá muito bem, Adriane. obrigada. Reflexões necessárias, né? Qual o lugar da pessoa mestiça hoje no Brasil? Nesse país que foi colonizado por pessoas brancas, instala-se o colorismo e privilegia padrões em tom de pele, né? O que vocês acham? É isso que a gente estava falando agora, né? As pessoas pretas e tintas, elas têm mais dificuldade em ingressar em vários setores da nossa sociedade. As pessoas pretas de pele clara, elas têm um pouco mais de facilidade. Agora, as pessoas brancas, elas têm esse pacto da branquitude, né, que permeia a nossa vida aí desde quando o mundo é mundo, né, e mais ainda aqui no Brasil. Tudo bem até aqui? Bora lá? O processo de tentativa, eu colocaria hoje, né, o projeto de embranquecimento do povo brasileiro e extinção da população negra, que era um projeto político, né? Tinha muito preto no Brasil, muito preto, né? Vieram vindo as leis, né, que eu vou postar no grupo, e aí tinha muito preto andando na rua, gente, muito preto vivo, né? Vamos embranquecer um pouco essa população, né? E aí vieram as pessoas
não pretas, né? E começaram a fazer filhos, né? Nessa tentativa de extinguir a população preta. Então, eles tinham esse desejo, né, de transformar o Brasil. É muito interessante isso, né, a gente falar isso em 2025, porque a gente sabe que isso não está muito longe. Determinados setores da população do Brasil, né, de região brasileira, em transformar o Brasil numa população de raça, isso eu falo raça branca, né? É, é, logo que houve a abolição, em 1888, imediatamente abriram os portos para os imigrantes, né? Então, vieram pessoas não pretas para o Brasil. Como o nosso povo só estava acostumado, só sabia ser escravo, ele não sabia ser outra coisa. Esses imigrantes vieram e ocuparam os melhores empregos, as melhores oportunidades. E o nosso povo, o que restou para eles foi ir para a periferia, porque o Brasil também deu condições melhores para esse pessoal externo comprar, adquirir terras. Então, digamos que a população não preta, ela veio e de cara já foi sendo feito algumas regalias, né? A desigualdade também já se instalou aí. Então, essa fase de embranquecimento, ela foi também efetivada nesse período, né? Sim, sim, E aí o nosso povo continua na periferia, continuou na periferia, né? E é uma história longa. é. Bora lá? Bora lá. Aí vieram os colonos italianos, né? Aí vem o complexo de vira-lata, que a Denise Nonoia fala, né? Fala muito bem, por acaso, que ela diz assim, ela usou o futebol para falar sobre o complexo de vira-lata, né? Assim, que o Brasil, vão pegar aquela Copa, né, que o Brasil perdeu para a Alemanha, não foi? De 7-0, 7-1, que estava com a taça na mão, né? Então, que por ser um país mestiço, né, por termos vivido tudo que nós vivemos na nossa matriz de identidade, quando chega o momento de nós recebermos a nossa taça, né, de nós ganharmos o nosso prêmio, né, de sermos vistos, respeitados, de alguma forma a gente faz um boicote, como se nós não merecêssemos isso. Então, é essa luta interna no macro que faz com que nós tenhamos o complexo de vira-lata, que nós não somos bons o suficiente. Isso a gente vê muito, né, na academia, quando uma pessoa. Boa noite, linda. Oi, Oi, tudo bom? professora. Tudo Tudo bem? bem? Atrasado, mas cheguei. Ah, importante é chegar. Importante é chegar. Pega daqui para frente. Tudo bom com você? Isso. Tudo bem. Ótimo. Estou explicando aqui que a gente tem. Eu estou no celular hoje, então estou vendo vocês assim bem pouquinho. Que nós brasileiros nós carregamos uma coisa que chama complexo de vira-lata,
né? Como se nós não fôssemos merecedores de coisas boas, de coisas grandes. Isso a gente vê refletido muito quando a gente vai escrever alguma coisa, né? No nosso processo de escrita. Quando a gente vai fazer um curso, quando a gente vai fazer mestrado, quando a gente vai. É um sacrifício para escrever, né? É quase um parto para escrever alguma coisa, né? Para ler alguma coisa. Então a gente carrega em nós essa crença, né, de que a gente não dá conta de fechar uma coisa boa para gente. Mas isso tem a ver com a nossa história, do nosso apagamento, de que nós não damos conta de fazer nada, além de trabalhos braçais. Então, a pessoa preta, ela tem que provar o tempo inteiro para a sociedade, para ela mesma, que tem sim capacidade, que tem inteligência, que consegue, né? Por conta desse apagamento que foi tentado e quase conseguiram, né? Durante muitos séculos da nossa vida. Ficou claro, gente? Pode falar, Sirlene, quer falar? Ô, Dani, como é que ficou isso para você, Dani? Faz muito sentido, porque eu tenho isso comigo. Eu tenho que estar me autoafirmando o tempo inteiro que eu sou capaz, que eu consigo. Então faz muito sentido. Dani, é interessante assim, o que nos fortalece é ouvir isso de você, sabe? E sentir que a gente não está só. As dificuldades que você tem pode ser dificuldades de cada uma de nós aqui. E isso, na medida que a gente ouve, a gente se fortalece nessas questões, entende? Com E certeza. você, linda, como é que é isso para você? Eu sei que você chegou agora, né? Mas você pegou um pouco da fala da Adriane? Oi, prof, bem pouquinho, mas eu tô tentando arrumar o note que eu não sei o que eu cliquei aqui, eu não tô vendo você. Mas eu não entendi, eu não peguei quase nada que ela falou. Tá bom, então daqui a pouco eu te volto a pergunta, tá bom? Ok, vamos lá, Adri. Tá sem som. E agora a gente tem essa discussão dos pardos, das pessoas pardas. Eu sempre me incomodei muito quando eu lia parda. Eu falava, gente, parda é cor de papel de pão, né? Eu ficava assim, não entendia muito bem o que que era, né? E hoje tem essa discussão. A pessoa parda é uma pessoa preta ou é uma pessoa branca? A pessoa parda é uma pessoa preta, né? Ou você é a forma como você se autodeclara. Então, é uma questão que está sendo estudada, né? E permeia muito assim, como você se autodeclara, como você se vê. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, eu sou parda, mas para branca. Falei, como assim, gente? Mas assim, né? O jeito que ela vê, a gente aceita, né? Eu sou parda, mas para preta. Não, é uma discussão, assim. Para mim, pardo é preto. Ponto, acabou, fim. O que define é a pele mais escura e a pele mais clara, que aí a gente está falando de colorismo. Mas existe essa questão, tá? E tem uma outra questão interessante, que no Brasil, alguns estudiosos racializam a pessoa preta, mas não racializa a pessoa branca. Vocês já observaram isso? Né? Olham as características das pessoas pretas como definindo o caráter, né? E aí julgam pela cor de pele, mas não julgam a cor de pele da pessoa branca. O que que vocês acham dessa observação? Por acaso alguém fala assim, esse aqui é o mais branco, menos branco, o cabelo mais liso, menos liso. Então, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui entra, isso aqui não entra. Vamos pensar um pouquinho nessa questão? Por que que não racionaliza uma pessoa branca?
Por quê? Se a gente está falando de pessoas. Porque existe a crença. Você ia falar, Silene? Pode falar. Porque existe uma questão social de que a pessoa branca que é a supremacia branca, né? É o modelo ideal, né, de humano, o cabelo ideal, o nariz ideal, a inteligência ideal. É Por isso que não. interessante, Pois Adri, não. Uhum. quando você fala isso, é tudo mesmo um mecanismo de manipulação, né? Porque o sistema, ele continua operando do mesmo jeito, só que de forma sutil, né? Por Sim, exemplo, quando eles dividem a população preta entre pessoas pretas e pessoas pardas, né? Eles estão, dividindo forças. exatamente, Entre Silene. pretos e pardos, nós somos hoje 56%, mais ou menos, né? Então, se divide pardos de um lado e pretos do outro, enfraquece a população, né? Porque, apesar disso estar sendo muito discutido, mas o que define as pessoas pretas das brancas são os traços negroides. É o cabelo crespo, é o tom da pele, a cor da pele, né? Uma coisa é você ser pessoa branca, uma coisa é você ter a pele branca, outra coisa é você ter a pele preta ou a pele parda, né? Mas quais são os traços negroides? A pele parda e a pele preta são traços negroides. Né? Então, e é interessante como que a gente não percebe isso, né? Sim, Que é uma divisão de fato, de sim, força. sim. E por que não divide as pessoas não pretas? E por que não tem essas questões? Uhum. Né? Tem o pacto da branquitude e tem a supremacia branca. Como é que tá aí, linda? Tudo bem? Né? E aí, gente, isso aí vem do Brasil colônia, que se a gente for olhar, né, nos separaram lá atrás e a separação e a segregação continua. Então, isso que a Sirlene falou é muito importante dessa manipulação para que enfraqueça, né? Para que enfraqueça o nosso olhar positivo sobre nós mesmos, né? A nossa potência enquanto pessoas que lutam por um direito atualmente pelo direito à vida também, né? De andar na rua e não levar um tiro, né? É um movimento político, social que existe aí, né? Para desagregar mesmo. Então fica essa questão aqui muito interessante, né? Que eu aprendi com a Denise, assim. Por que racializa o povo preto, mas não racializa o povo branco? É uma questão. Vamos lá? O que é raça? Não é um fenômeno genético biológico, mas uma construção social cuja dinâmica opera em função do fenótipo, que é o que a Silene acabou de falar, interpretado, constituído nas relações interpessoais que compõem a interação social. O racismo exerce profundo é, é, ela exerce, pulou aqui, né? Ela é muito forte na subjetividade individual. Então, o que que quer dizer isso? Nessa subjetividade, é naquilo que não é visto, é naquilo que é sentido, naquilo que é percebido. Isso é subjetividade. Por exemplo, um olhar racista. A pessoa que
te olha com olhar racista, ele não precisa ir lá e te bater, né? Quando entra no mercado ou entra numa loja e você é perseguido ou você é seguido por um vendedor ou por alguém que está ali, ele não pegou em você. Ele não chegou e falou, e você me dá sua bolsa, ainda, né? Mas o seguir, o olhar, né? Aquelas piadinhas que não tem graça nenhuma, isso é subjetivo. É aquilo que é feito, mas não é tocável, não é matéria, mas é sentido. E é feito para sentir mesmo, né? Segunda-feira eu fiz uma palestra que tinha uma mocinha que ela falava assim, que a mãe dela ensinou a ela que quando ela entrasse nas lojas, que ela colocasse a bolsa na frente e que fechasse sempre, né? Isso é subjetivo, né? Isso é subjetivo. Numa cidade grande, eu acho que aqui em Campo Grande também é assim, né? A gente dá essa orientação, né? Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, então você tem que aprender a se proteger. É no subjetivo que acontece isso. Só que é no subjetivo também que a gente fica perpetuando, né? Algumas vezes assim, a gente está sempre errado. O que a gente fez de errado agora? Ah, eu vou falar alguma coisa, mas eu vou falar errado. Ah, mas eu não sei falar. Ah, eu vou escrever, mas eu vou escrever errado. Por quê? Subjetivamente, nós aprendemos que a gente não consegue desenvolver coisas tão boas quanto o restante da sociedade não preta desenvolve. Que o nosso cabelo não é tão lindo quanto o deles, né? O cabelo ruim, né? Cabelo ruim. Cabelo não faz mal para ninguém, mas a gente ouve isso a nossa vida toda, né? E vai para o nosso subjetivo. Então, muitas vezes a gente se machucou, a gente se machuca para poder corresponder a essa ideia, né? Do ideal branco. Quantas, quantas garotinhas, né, têm o seu cabelo alisado pela família, né? É, a família não tem um letramento racial, né? Então a família é, alisa o cabelo daquela criança querendo o melhor para a criança. E isso é passado de geração para geração. E o quanto que isso é um desgaste, que a garotinha ela vai crescendo e começa a sentir essas diferenças, né? Coisas que não são explicadas para ela. E aí vem a sensação, o sentimento de menos-valia, né? A tentativa dela de se adequar, mas ela acha que não tem condições de se adequar, né? E aí entra um sofrimento desde menina, desde criança. Desde muito pequena, né? Uhum, Não que a gente não possa alisar o cabelo, mas a gente tem que sim, saber, né, sim, que é uma escolha e não uma obrigatoriedade para ficar semelhante às outras pessoas, né? sim. As pessoas para corresponder a esse ideal social, Uhum. né? Eu acho que a gente parte mesmo da nossa liberdade de trançar o cabelo, de alisar o cabelo, de encarecar, de fazer o que bem entende com o cabelo. Mas é importante ter essa consciência, né? De conscientizar as crianças desde cedo, né? Que não é feio, é uma característica de um povo, é uma característica de África, até para ela poder se defender quando ela estiver na escola, quando ela estiver na creche, quando ela for adolescente. Ela se olhar no espelho e falar: eu sou descendente do pessoal de África, vocês não, então, né?
Me respeite, porque eu te respeito. Eu sou linda do mesmo jeito que você. Até mais. Porque se não fosse assim, não tinha tanta gente querendo botar a boca, né? É, sim. Botar as tranças, né? Então, Uhum. beijo, beijo, né? O antropólogo, pesquisador do movimento negro, utiliza o termo população no lugar de raça ou etnia. Eu gosto muito da etnia, do termo etnia, porque traz o conceito cultural, né? Não fica uma palavra solta assim e tira o peso, né? Do biológico, do social. Então, etnia eu prefiro, porque agrega essa que vou falar da gente, né? Os povos originários também, né? Tem essa coisa da cultura, da onde a gente veio, o que que nós construímos, para onde a gente vai. Não fica preso no biológico, né? Na questão do fenótipo. Pois não, podemos prosseguir. Tudo bem, gente, até aí? Tá. O racismo é um mecanismo de poder utilizado historicamente para separar e dominar as raças, que é o que a gente estava falando, né? Primeiro separa os preto de branco, agora tenta separar o preto de preto, preto de pardo, né? É um mecanismo de poder, né? E de dominação. Existe uma supremacia que tenta ser, né, melhor do que a outra. Então, eu mando em você, eu te domino, tá? Principais elementos que compõem o racismo é estereótipos e discriminação, dificuldade de suportar o diferente. Então, o que que é o estereótipo? É isso que a gente está falando. Ai, cabelo ruim, tem vários apelidos horrorosos, né? Horrorosos, assim. É, macaco, da banana de presente, né? Então, é um estereótipo que as pessoas pretas carregam, né? E caracteriza também a dificuldade de suportar as diferenças. O racismo é a conserva cultural. Pensa no picles. O que que é conserva? Segundo o psicodrama, pensa num pote de picles. A gente não põe o pepino lá e não fica lá dias, meses. Então, isso é uma conserva, né? Então, é uma conserva cultural mais antiga e até mais cruel em se tratando de conservas relacionais, de relação, né? Aquilo que a gente carrega dentro, que empobrece os vínculos humanos, segregam as pessoas uma das outras e que é pior, delas mesmas. Então, o que a gente vive hoje, né, é uma conserva cultural cruel do racismo que tenta novamente segregar, apartar as pessoas pretas delas mesmas e as pessoas brancas delas mesmas, tá? Então, é muito antiga. É uma anomalia, né? Ou seja, uma doença que afeta a vida de todas as pessoas, não é uma coisa normal. É uma coisa anormal que afeta a vida de todas as pessoas. Tá bom? Vamos lá? Maria Célia Malaquias, que é a nossa professora, nos provoca uma reflexão. Em que medida o cotidiano das relações raciais aparece no contexto de nossa prática? Na clínica, na escola, nas empresas, nas diversas instituições. Caso esse fato nunca tenha ocorrido, há de estranhar, visto que estamos num país de maioria negra, não parece? Isso é quando a gente está numa instituição, numa empresa, num hospital, entre amigos que fala assim: ah, mas aqui não tem racismo. Onde que tem racismo? A gente até tem um servidor preto aqui, a gente até tem amigo preto.
né? Nós vivemos num país racista, gente, não existe isso, né? Então tem alguma coisa aí que é negada, né? Quando às vezes tem gente que fala assim: ah, mas eu nem percebi que você é preto, eu não vejo a sua cor. Como assim não vê? Como assim não vê que eu sou preta? Né? Então, são questões que a gente precisa pensar, né? No nosso cotidiano, no nosso trabalho, com os nossos amigos, tá? Que tá aí para todo mundo ver. Vamos lá? Isso. E aí fica essa questão para a gente discutir um pouquinho, pelo menos uns 15 minutos. Quais são as consequências dessa matriz africana, dessa matriz brasileira hoje em nossas vidas? Depois de tudo que a gente conversou, da vivência de cada um de vocês, com que a gente pode olhar as consequências dessa matriz brasileira hoje nas nossas vidas? Tem o Carlos, tem a Dani, a Linda, eu, a Sirlene. Onde é que vocês veem isso refletindo? Eu entendo que a gente vê, continuamos vendo nessa questão da discriminação, da desigualdade, né? Nós temos aí as diferenças de salário, né? O salário das pessoas brancas são maiores do que das pessoas pretas, né? O salário da mulher preta é mais baixo do que do homem preto, do que da mulher branca, do que do homem branco, né? É, a desigualdade, quando a gente vai pela periferia, quantas mulheres pretas são pessoas que provêm a família, né? Precisa trabalhar, sair de casa de madrugada para trazer um sustento para sua família, né? Isso aí traz uma desigualdade, sim, né? Ela não pode cuidar da sua saúde, ela não pode, não tem condição de cuidar, de ter uma vida mais saudável, né? Com menos sofrimento, né? Com menos faltas, né? O filho do Lázaro Ramos, eles Uhum, moram num condomínio de luxo, uhum. né? E era uma casa nova, assim, eles tinham recém mudado para lá. O filho dele foi parado na portaria. Perguntaram o que que você está fazendo aqui? Como é que você entrou? E aí foi um escarcéu, né? Então, só queria ilustrar também isso. Linda, Dani, Carlos, como é que vocês estão? O que que vocês refletem? Bem, gente, eu trabalhei quase 40 anos, né, na empresa, trabalhei na Petrobras. E isso aí eu vi várias vezes. Os colegas meus, pretos, eles tinham que ter um esforço acima do meu esforço para ganhar a mesma coisa. Porque se eles fizessem a mesma coisa que eu fazia lá, né, eles iam sofrer penalidades. Eu vi o esforço deles, né? E um dos meus amigos lá, né, ele era até mais velho que eu. Ele andava sempre arrumado, sempre arrumado. Ele falava, não, eu não posso. Ele falou, eu não posso andar igual você. Não posso. E aí eu vi um outro. Esse foi até um rapaz, gente, ele era muito inteligente. Ele entrou como técnico, passou no concurso de engenheiro, tudo. Mas o esforço dele, ele era até agressivo, tá? Eu conversava muito com ele, a gente batia muito papo. Ele morava no mesmo bairro que eu, então a gente pegava o mesmo ônibus. E o esforço dele, e ele era realmente um engenheiro muito melhor que a média. Mas ele ficava agressivo até, porque era tanta pressão, né, em cima dele. Nossa, aconteceu com ele até assim, ele passou no concurso, foi indicado, né, passou para outro estado,
tentou voltar, ele não conseguiu voltar para Minas. Barraram ele, sim, é dificuldade. Outros conseguiam, ele não conseguiu. Assim, é uma coisa muito. Eu vi isso direto, sabe? Um outro rapaz, era um engenheiro, ele para mim era um exemplo. Um cara muito legal. Eu trabalhei muito tempo com ele. Nossa, o esforço dele. E ele, eu te falo, eu não vi nenhum engenheiro igual ele. O Bonfim, ele é uma referência, até fora do Brasil. Ele é muito conhecido. Mas ele ficava assim, o comportamento dele, ele ficava muito quietinho no canto dele. Ele ficava muito quieto. Exatamente por essa pressão em cima dele. Mas ele não tinha jeito, o pessoal nem conversava com ele porque ele tinha uma habilidade, um conhecimento. Eu falei, se ele fosse branco, ele teria chegado a superintendente, tranquilamente, tranquilamente. Porque o conhecimento que ele tinha, tem, né? Porque ele já aposentou, mas ele dá aula na Federal ainda, tudo, no FMG aqui. Um conhecimento imenso. Aí você vê assim, ele não. Você vê que nitidamente, eu participei de várias reuniões com ele, tinha uma pressão em cima dele. Ele sabia lidar com isso, mas eu vi assim, gente, era uma pessoa que ele não teria esforço nenhum para ter chegado a cargos muito elevados. Então, eu vi isso direto, tá? Passei por várias situações que, assim, eu fui descobrindo essas coisas aos poucos. Mas isso foi quando eu estava, ainda logo quando eu entrei, né? Eu estava fazendo um outro curso. Aí, saindo de casa, eu estava indo para a escola, para um curso que eu estava fazendo de eletrônica, de especialização, né? Aí eu estava andando sozinho na rua, assim. Aí tinha estavam fazendo uma blitz, a polícia. E na minha frente iam dois senhores. Eles estavam vindo do trabalho, nitidamente estavam vindo do trabalho. Eles eram negros, cara. Eles foram parados na blitz. Eu passei, os guardas nem olharam para mim, nem olharam. Passei assim, ó. Aquilo me espantou tanto. Eu fiquei com medo da polícia. Tá? Porque ainda era. O negócio é 1980, isso é 1980, estava muito um negócio de movimento militar, então eu tinha medo da polícia. Mas eu passei, eles nem olharam para mim. Uma outra situação que eu, assim, pequeno, né? Era jovem, né? Eu tinha comprado uma espingarda. Aí eu fui viajar para casa dos meus pais, eu andei com aquela espingarda no ombro, coloquei dentro de aquelas caixas, ela estava só dentro de uma bolsa de espingarda. Eu fui lá de casa, no ônibus, desci no centro da cidade, fui a pé até na rodoviária, nenhum policial olhou para mim. E era nítido que eu estava carregando uma arma. Era nítido. Não, não olharam para mim. Embarquei no ônibus, sim. Uma outra vez eu fui num quartel, eu fui visitar aqui a base aérea, aí até uma coisa bacana lá. Eu fui nessa época, eu tinha uma moto, isso tudo, eu era bem mais novo. Uma maluquice minha, eu comprei uma arma. Eu tinha. Eu cheguei assim na portaria do quartel, aí eu falei com o pessoal, ó, eu tenho uma arma aqui na bota. Ele falou, não, não, pode deixar ela aí. Pronto, não falaram nada comigo. Assim, isso tudo são detalhes que eu tenho certeza que outras pessoas iriam barrar. São coisas assim Sim, que agora, o impacto que eu tive foi aí na minha adolescência. Foi logo quando eu vim para Belo Horizonte e voltei em casa. Lá em casa tinha um quintal muito grande, aí o papai de vez em quando contratava alguém para capinar, que ele já estava mais velho, ele gostava de capinar, mas aí eu vi um colega meu, um rapaz que era amigo meu, nós fizemos o primário juntos, era o João. Eu me experimentei ele trabalhando lá e de uma maneira, ele estava tão assim, distante, né? Tímido, assim. Sabe quando a pessoa fica uma postura muito é, quieta, muito quieta. E era um rapaz, eu me lembro, nós estudamos juntos, era uma pessoa alegre, a gente brincava junto. Aquilo me espantou muito, tá? Porque era um rapaz, nós tínhamos o mesmo desempenho na escola. Não tinha nenhuma diferença, assim, as notas dele, não tinha nada. Aí vi ele, eu já estava saindo, né, começando a trabalhar aqui em Belo Horizonte, voltei em casa, eu estava com uns 20 anos. E vi ele lá, aí eu vi, gente, a falta de oportunidade. O que sobrou para ele? E ele tinha a mesma capacidade da gente, mesmo. Nenhuma. Ou seja,
Ele não pôde sair de lá, sobrou um serviço de- e ele tinha capacidade de fazer tudo, ter estudado, continuado, mas não teve, não tinha condição. Aquilo me abalou muito, me abalou muito. Guardei isso na memória. Eu Né? encontrei aqui a reportagem, olha. Te Uhum. cortei, Carlos. Não, não, não. Os embaixadores do Gabão e de Burkina Faso foram recebidos nesta sexta-feira no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Os dois são pais dos garotos negros abordados de forma hostil pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, zona sul da capital. Segundo Itamaraty, na reunião, foi entregue em mãos nota com um pedido formal de desculpas pelo lado brasileiro. Uma nota de igual teor também será entregue ao embaixador do Canadá, pai de outro adolescente envolvido na ocorrência. E se não Então, fossem filhos de embaixadores, né? então, né? O que que ia acontecer? O que a gente já sabe, né? Dani, linda, querem comentar alguma coisa? Aqui não tem certo nem errado, tem bonito, não tem feio. A gente está aqui aprendendo uma com as outras e com os outros, né, Carlos? Certo. Me veio, né, esses dias eu conversando com meu esposo, ele arrumou um novo emprego, né? E é um lugar totalmente diferente, né, do que ele trabalhou antigamente. Um lugar, assim, que valoriza, né? E eu falando para ele, se sente pertencente, porque muitas das vezes a gente tem essa questão de não se achar pertencente, né? Eu falei, você tá aí porque você merece como qualquer outra pessoa. Então, se sinta pertencente desse lugar. E comigo teve muitas consequências em faculdade, em vários outros locais da minha vida, na desigualdade, né, que a gente vê muito, essa questão da desigualdade. Fui muito silenciada na minha vida. Até hoje eu acho que carrego um pouco ainda disso comigo. Mas nessa questão da desigualdade bate bastante, né? Porque infelizmente é isso, é muito mais difícil para chegar no lugar que eu almejo. Então eu percebo que tem essa luta muito grande e tem que estar o tempo todo falando para mim mesmo, você consegue, você vai dar conta, porque bate um desânimo, não vou mentir, de vez em quando vem um desânimo, mas eu falo, não vou desistir, vou continuar. E eu sei que é tudo fruto desse sistema, né? E é isso que eu tenho para compartilhar. Obrigada, Dani. É isso mesmo, a gente desanima às vezes, né? Dá um cansaço, assim. Vamos lá, de novo, né? E aí, linda, como é que tá para você? Então, né, trazer os filhos, né, é uma coisa muito grande que a gente passa, né, igual eu, como bem negrinha, né, a senhora comentou aquela hora que a gente entra em loja, que os vendedores acompanham a gente, teve um dia que eu fiz o maior rolo numa loja, porque eu entrei na loja, o cara já me seguiu, eu falei, eu não tô roubando, e não Nossa. vou mais comprar nada, porque eu ia comprar, né, quando o cara me seguiu, eu falei, você tá achando que eu vou roubar alguma coisa? Eu só vim comprar. Mas quando você me seguiu, eu não vou comprar mais. Aí a chefe dele falou, não, me desculpa. Eu falei, não, não é desculpa. Não é porque eu sou negra, você acha que eu vou entrar para roubar, né? E é aquela maneira que a senhora falou, né? De a gente entrar na loja e pôr a bolsa para frente também. Isso a gente, como a gente é bem morena mesmo, bem preta mesmo, né? Nisso a gente sofre muito racismo. Então, ela tocou na faculdade, agora estou na Universidade Federal em Campo Grande, acabei de chegar em casa ontem, e a gente está passando assim, persistir, porque já deu vontade de desistir, mas é persistir mesmo, que a gente vai chegar onde a gente almeja, né? A experiência que a gente passa, né? Sim, linda. É isso. E que bom que você está na faculdade, que bom que você persiste, né? É o que a Dani estava falando com o esposo dela. Sinta-se pertencente àquele lugar e a qualquer lugar, né? Que você tiver, que eu tiver, que o Carlos tiver, que a Dani tiver, que a Sirlene tiver, né?
É entender que esse lugar, a tentativa é de nos tirar dele. Isso desde da matriz, né? Desde sempre. Mas que nós somos persistentes e resistentes. E lindos. Alguma pergunta? Sirlene quer acrescentar alguma coisa? Vamos tirar nossa foto. Eu quero falar uma coisa para a Linda. Eu, Linda, sou uma preta retinta. Ou eu, Linda, sou retinta. Ok, para as fotos? Vamos lá? Quem sabe tirar? Eu não sei. Eu tiro. No 3. 1, 2, 3.